Boa tarde. Hoje estamos iniciando o último dia, o quarto encontro do primeiro ciclo de palestras virtuais da região metropolitana de Fortaleza e a ESA, Escola Superior da Advocacia, sobre atualidades tributárias. Hoje teremos como palestrantes o secretário municipal das Finanças de Fortaleza, mestre em economia pelo UFC. Boa tarde, doutor Jurandir Gugel. Boa tarde aí a todos e a todas. Teremos também o professor Francisco Gomes, advogado, contador, auditor de tributos e professor. Boa tarde, professor Francisco Gomes. Teremos também a palestrante, a contadora Sabrina Cavalcante, empresária contábil e contadora. Boa tarde, doutora Sabrina. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje falaremos com esses palestrantes a situação pós-Covid-19 e a reforma tributária, como ficam os impostos municipais. Secretário. Pois não? Diante dessa reforma apresentada, certo? Como pode ser atuado a guerra fiscal e o que pode ser feito de melhorias para os municípios? Bom, boa tarde aí a todos e a todas, mais uma vez. É importante, ao discutir a reforma tributária, e é isso que eu quero compartilhar com todos vocês, algumas percepções que, a nível da Associação Brasileira de Secretários de Finanças das Capitais, e que a gente vem discutindo desde as primeiras propostas que foram apresentadas no Congresso. E a ideia é exatamente isso, porque tem algumas questões que não são ditas, né? Algumas evidências que não são colocadas, e aí é importante ter essa compreensão, até para saber os impactos, principalmente para as finanças municipais, porque o que se apresenta aí é algo que nos preocupa bastante. E aí eu estou aqui já à disposição, vocês me dando o comando, eu passo aqui a compartilhar com vocês. Ok, secretário, queremos saber sim. E eu queria que o senhor também compartilhasse conosco como ficam os impostos municipais, os parcelamentos, toda a questão que foi suspensa, quais órgãos municipais estão funcionando, para que os nossos advogados, as pessoas que estão nos assistindo, que queiram saber mais informações, eles possam consultar. Tranquilo. Pode falar. Bom, então vou aqui iniciar. Vamos dizer assim, o meu bate-papo aqui com vocês é nesse sentido de compartilhar essas informações. E aí eu vou passar aqui por esse roteiro, né? Vou trazer aqui uma fundamentação da ação governamental, faço um breve comentário aí sobre as propostas da reforma tributária, trago como algumas evidências, aspectos relevantes do nosso sistema tributário nacional, e daí faço esse recorte da autonomia financeira e federativa municipal, e uma discussão que está hoje no mundo sendo discutido, que é o protagonismo das cidades. E finalizo aí com umas considerações finais. Ok? Então, vou avançar. O primeiro ponto dessa fundamentação é que o nosso princípio federativo é consagrado lá no primeiro artigo da Constituição. E combinado aí com o inciso 1, parágrafo 4º, também do artigo 60 da Constituição, você garante, você consagra esse respeito à autonomia federativa e financeira dos entes, delimitando o campo de atuação, estabelecendo prerrogativas, divisão de recursos e responsabilidades. Bom, e dentro desse conteúdo positivo do princípio federativo, né, dou destaque à não restrição da autonomia, e que preconiza que a capacidade de instituir e arrecadar seus tributos e administrar seu orçamento sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas, né? Essa autonomia é um pressuposto básico para o exercício das demais. E aí eu já faço, em qualquer edição sobre a proposta tributária, também essa preocupação, né, essa vinculação com a política orçamentária. E aí,
trago como recorte que a própria teoria clássica do federalismo, né, traz essa questão de você aproximar os governos dos cidadãos e alocar os recursos públicos de forma mais eficiente. E aí uma questão importante, a sociedade precisa responder, decidir sobre o Estado que tem, o Estado que quer e o Estado que pode ter. Isso é fundamental nessa discussão sobre as propostas de reforma tributária. Avançando, eu trago aí rapidamente, só para a gente contextualizar, dentro desse fundamento da ação governamental, essa relação da política tributária e orçamentária. E lá na tributação ótima, para além daqueles princípios, existe sempre aquela preocupação, aquele dilema de qualquer gestor público, né, principalmente quem da área, né, fiscal, na área tributária, que esse dilema entre você optar, esse trade-off entre equidade e eficiência econômica. Nós vamos perceber que o nosso sistema tributário tem um foco maior em cima da eficiência econômica. Mas na frente eu explico isso com mais cuidado. Então, e essa relação, a importância do orçamento público vinculado a essa nossa política tributária. Então, você tem no orçamento público a importância, porque é através dele que você transforma recursos financeiros em objetivos humanos. Então, é através do orçamento público que você busca os melhores gastos para melhores vidas. E aí você vai definir quem fará, quem é o objetivo, o que será feito. E aí, como o próprio John Maynard Keynes falava, né, preconizava que o sistema capitalista ele tem que ser um defeito congênito. Se não tiver uma ação governamental, mediante uma política tributária que preserve a instituição de impostos progressivos, complementado com uma política orçamentária regressiva de gasto, isto é, do lado da política tributária, você cobrar mais de quem tem mais, e do lado da política orçamentária, você destinar mais para quem tem menos. E aí é aquela, de novo, a questão, nosso dilema. Quanto de equidade ainda teremos que abrir mão em nome da eficiência econômica? Isso é importante, porque vocês vão perceber nas entrelinhas das propostas que estão sendo postas aí para a sociedade discutir. E aí um argumento essencial, porque existe um elo entre as decisões de tributação e de gasto público. A obtenção de receitas próprias permite a estruturação de orçamentos subnacionais com o desejável controle da dimensão e da composição do gasto público, atendendo, assim, às necessidades públicas de modo mais efetivo. E aí é exatamente aquela pergunta que eu fiz anteriormente, a sociedade decidir qual é o Estado que tem, o Estado que quer e o Estado que pode ter. Se a sociedade decide que queremos um sistema único de saúde universal para todos, isso precisa ser financiado. Se queremos um sistema de educação de qualidade para todos, isso também precisa ser financiado. Então, qualquer discussão sobre reforma tributária tem que ter essas preocupações também com a política orçamentária. Bom, avançando, eu já faço alguns recortes sobre a proposta da reforma tributária e coloco aí com bem evidência que essas propostas simplificam, né, tem o objetivo de simplificar o sistema tributário e unificar, principalmente os tributos sobre consumo. E aí eu já faço uma afirmação. Na minha percepção, o que está sendo posto aí é uma simplificação de tributos e não de uma reforma tributária. Tanto é que as PECs que estão na Câmara, 45 e a 110 está no Senado, na verdade, como principal mudança, a extinção de uma série de tributos que tem consolidando e consolidar essas bases tributárias em dois novos impostos. Um imposto, né, sobre bens e serviços, no molde de um IVA, e um imposto seletivo. Então, dou destaque na PEC 45, você vai, num período de transição de 10 anos, a extinção de 5 tributos. Já na PEC 110, né, ela é um nível de abrangência maior, já coloca 9 tributos, e todos eles têm exatamente simplificar, né, com vamos dizer assim, a condição de que isso vai fazer o Brasil crescer. É uma outra afirmação que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque não é uma política tributária, uma reforma tributária que fará o Brasil crescer. A questão do crescimento do Brasil tem questões que são estruturais, né? Para vocês terem ideia, nas últimas 4 décadas, nos últimos 40 anos, o Brasil cresceu em média só 2%. Então, as fontes de crescimento são bem outras, né? São consagradas, né? Isso aí na ciência econômica, como poupança, melhoria do progresso tecnológico, aliada a uma educação que você absorve
essas novas tecnologias e aumenta a sua produtividade, a qualidade institucional. Então, tem uma série de condicionantes, fontes de crescimento, que não é só a questão tributária. Então, é um cuidado que precisa ter. Vamos fazer reforma para fazer o Brasil crescer. Muito cuidado, porque as causas desse baixo crescimento do Brasil têm outras razões. Bom, e o que nos preocupa nessa proposta é que a alíquota estimada em 25%, ora, se para o setor de serviço, em que você transita entre uma alíquota mínima de 2% até de 5%, o setor de serviço vai, né, agora arcar, pelo menos que está posto, dito para quem é o autor intelectual dessa proposta, o próprio economista Bernard Api, ele tem dito, né, que não é para se fazer diferença entre bens e serviços. Então, a alíquota já estimada da ordem de 25%. Isso, certamente, vai trazer o aumento da carga tributária, principalmente para o setor de serviços. E, como ele mesmo afirma, o objetivo fundamental da proposta é aumentar o potencial de crescimento da economia, e não da regressividade dos impostos. Então, ele já contraria uma das premissas, né, do princípio da tributação ótima, que é a questão da progressividade. Bom, esses são os dois recortes, as duas propostas, né, que, assim, em grandes linhas, uma visão mais macro, é o que já traz como preocupação. E na proposta do governo, aí, o PL 3887, em que apresentou em uma primeira fase apenas o mesmo molde do que propõe a 45 e a 110, na aglutinação de alguns impostos, e não só. No caso, aí é o CBS, né, que é uma contribuição social sobre operações com bens e serviços. E aí, só entrando PIS e COFINS, também já definindo um alíquota aí da ordem de 12%, e para as instituições financeiras de 5,9%. E já sugeriu que uma segunda fase é que trará a preocupação com o imposto de renda. E aí a tributação de lucros e dividendos, que é algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que em todas essas discussões tem nos preocupado bastante. E aí também há todo um trabalho aí capitaneado também e patrocinado pela Frente Nacional dos Prefeitos e a Associação Brasileira de Secretários de Finanças das Capitais, abraço, que é o Simplifica Já. A gente parte da premissa que você não precisa fazer, se é para simplificar, você pode fazer tudo isso em matéria infraconstitucional, certo? Então, a gente pressupõe que dá para fazer todo um trabalho de simplificação mexendo nas legislações infraconstitucionais, tanto do ICMS como do ISS. Avançando aqui mais rapidamente, aí eu trago aqui alguns aspectos relevantes do nosso sistema tributário. A gente esquece que é um país de 210 milhões de habitantes e se fala muito que a nossa carga tributária é muito alta, então a gente aí, entre 30 países, a gente ocupa aí a 23ª posição de carga tributária, um pouco abaixo aí da média da OCDE. Todavia, quando a gente faz essa arrecadação por habitante, o Brasil fica na 33ª posição, em que você tem 3.172 dólares por habitante, arrecadação por habitante, bem contrário da média da OCDE, da ordem de 14 mil. Outra coisa do nosso sistema tributário, que uma das premissas de qualquer sistema tributário é colaborar com a diminuição da desigualdade, exatamente, né, fortalecendo o princípio da progressividade. E a gente vê que o nosso sistema impacta em apenas diminuição da desigualdade em 12%, quando a média é 31% da OCDE, e de 47%, aí um exemplo aí na Finlândia. Um outro detalhe que aí na proposta do governo, que ele disse que só vai tratar do imposto de renda lá na frente. E é importante que nós temos duas peculiaridades com essa lei de 9.249 de 1995, que isentou lucros e dividendos e criou a ficção aí da dedução tributária da despesa fictícia do juros sobre capital próprio. Para vocês terem uma ideia, nesses últimos 5 anos, de 2014 a 2018, deixaram de entrar nos cofres da ordem de 1,3 trilhões, né, de reais, exatamente só com a isenção de lucros e dividendos. E aí só existem 2 países no mundo que têm isto, Estônia e o Brasil. E vocês terem uma ideia do que é isso, só para terem ideia, o lucro dos 4 maiores bancos bate recorde em 2019. Sobe 18% e vai até 82 bilhões. Os bancos pagaram 58 bilhões a acionistas, uma alta de 57. Quanto é que se pagou de imposto? 0 de imposto. Uma outra preocupação é que, quando a gente vai pegar o imposto de renda das pessoas físicas, né, a gente tem aí que as pessoas que ganham mais de 320 salários têm uma alíquota efetiva
da ordem de 6,3%, né, quase na ordem aqui da média de quem ganha de 5 a 10 salários mínimos. Uma outra distorção da nossa tributação, principalmente de renda. E que nessas propostas não é tocado, só se fala que o problema é a questão da regressividade da tributação sobre o consumo, e esquecem do imposto de renda. Aí são só mais algumas outras informações. Vou avançando aqui, trazendo uma outra peculiaridade do nosso sistema tributário, que é a questão, a nossa base de incidência, né? Analisando aí 39 países, de fato, a gente tem uma preponderância sobre bens e serviços, da ordem de 14,6, aí a gente ocupa a terceira posição no ranking, que a média da OCDE é de 9,9. E aí, folha salarial vem em segundo, rendimento e patrimônio, a gente tributa pouco patrimônio. Tem uma pesquisa que tributos que tira a competitividade, o campeão é o ICMS, não é o ISS. Nos últimos, de 2000 a 2019, o Brasil, a tributação que mais cresceu foi o ISS, a gente só perde para o IOF. E os piores, né, de tempo aí que foi colocado, né, essa dificuldade. De fato, a gente precisa de simplificação. O Brasil aí ocupa 184 a posição. E aí o grande dificultador, a gente tem 1.500 horas só para a questão de pagamento de impostos, e o campeão é o ISS, que entra com 885 horas, representa quase 60%. Estou indo aqui mais rápido, só para vocês terem uma ideia, né, dessa repartição do bolo, 69% fica com a União, apenas 6% com o município. Desde a Constituição de 88, que paulatinamente vamos dizer assim, a resposta às principais demandas, por exemplo, na área, né, social, educação e saúde, a gente já compromete da ordem de, em média, 52%. Isso aí nas capitais, você vê que para a questão da área da saúde, só com recursos próprios, a gente aporta 66%, na educação, 54%. Quando a gente olha aqui pelo resultado operacional líquido, quem é mais eficiente é os municípios. A União, a gente vê o nível de ineficiência nessa questão. E aí tem uma visão federativa nossa, né, que é os governos subnacionais com competência constitucional para o atendimento das necessidades públicas são mais propensos a cumprir de modo responsável quanto devem arrecadar por conta própria as respectivas receitas. Joseph Stiglitz diz que as cidades são o locus e o foco dos grandes debates. O prefeito de Denver, ele colocou que o século XX, o século XIX foi o século dos impérios, o século XX dos Estados-nação, mas o século XXI será o século das cidades. E o Bruce Katz, no seu livro Novo no Localismo, ele fala muito bem, as cidades são motores das economias nacionais. Não há que se falar em economia brasileira, ela, na verdade, é definida como um agregado das economias municipais. E dou um destaque, dos 260 municípios, onde mora 70% da população, se detém 54% do PIB brasileiro. Então, o foco tem que ser nas cidades. E o que a gente vê das propostas que estão aí, estão indo na contramão, inclusive, do que o mundo está dizendo. Mais de 70% da população viverá nas grandes cidades até 2050. E na nova agenda urbana, 5 pilares foram muito bem definidos. Dentro desses 5 pilares está exatamente a preocupação com a economia local e as finanças municipais. É exatamente fomentar estruturas, instrumentos efetivos, inovadores e sustentáveis, que reforçam as finanças municipais e sistemas fiscais locais. E aí, tentando já indo aqui para a conclusão, nas considerações finais, a mensagem que deixa é que o interesse do cidadão contribuinte está na recepção de serviços de excelência proporcionado por uma gestão comprometida com a geração de valor público, num contexto federativo que promova mais autonomia financeira dos municípios. E assim, governo e sociedade podem alavancar o novo modelo de gestão dos recursos públicos a partir do desenvolvimento sustentável local. E traga aí uma mensagem do nosso primeiro ministro da Fazenda do regime republicano, que não há corpo sem células, não há Estado sem municipalidade, não pode existir matéria vivente sem vida orgânica, e não se pode imaginar a existência de nação, a existência de povo constituído e a existência de Estado sem vida municipal. Aí, obrigado aí pela atenção de vocês, tentei cumprir aí no máximo o meu tempo reservado, dentro dos meus 15 minutos. Obrigado aí pela atenção. Obrigada, secretário. Professor Gomes. Boa tarde. Boa tarde. Com a palavra, professor.
Bom, vou compartilhar aqui uma breve apresentação. Está sendo exibida para vocês. Bom, o doutor Jurandir já deu uma contextualização geral aí sobre as questões econômicas acerca da reforma tributária. Diante dessa temática do nosso debate de hoje à tarde, na situação pós-discute a reforma tributária, e aí entra a questão dos tributos municipais, diante das demandas estarem mais presentes acerca dessas possíveis mudanças que estão por vir. Nesse cenário de reforma tributária, a gente tem, primeiramente, contexto medidas para facilitar, para permitir que haja uma maior competitividade do setor produtivo. Recentemente, esse projeto de lei que foi apresentado pelo governo federal, onde trata parcialmente de tributos da competência da União. Nesse cenário, nessa contextualização, basicamente está sendo discutida a questão da simplificação do sistema tributário. Seu microfone, professor Gomes, por gentileza, está desligado. Caiu o sinal aqui, oscilou e voltando novamente. Ok. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente, quando se fala em reforma tributária, como eu estava observando, muito se critica a questão de 34% do PIB, mas não se, nessas discussões que estão no momento, ninguém discute esse montante, até mesmo porque precisariam estudos para poder chegar ao nível ideal de percentual de arrecadação em relação ao que se produz no Brasil e também considerando os serviços públicos que necessitam ser prestados à coletividade. Mas o problema central está na complexidade do sistema tributário, que é o que está sendo atacado por essas duas propostas que estão no Congresso e essa nova que chegou agora do governo federal, da unificação do PIS e da COFINS. Não se discute regressividade, porque se está tributando, o peso da reforma tributária está sendo focado na tributação de bens e serviços, que é onde onera a população mais necessitada, em detrimento daquela que tem melhores condições de renda, assim como também não se discute a questão do princípio federativo. Quando se criou-se a República Federativa do Brasil, foram atribuídas funções à União, aos estados e aos municípios, e para isso foram repartidas as receitas, as competências tributárias, ok? E assim como também outra questão relacionada à inatividade financeira, tem a questão da qualidade do gasto público, que ninguém também discute isso. Então, tem uma série de questões envolvidas com a reforma tributária, onde uma visão está simplesmente sendo focada na questão da simplificação, atacando, de certo modo, a questão da complexidade do sistema tributário. Só para... o doutor Jurandir já abordou, mas aqui dados de 2018 evidenciam que nós temos uma carga tributária de 33,26% do PIB, tudo que se produz, um terço praticamente é carreado para os cofres públicos. E essa carga tributária, na sua distribuição dentre os entes federados, os municípios que estão na ponta, que é quem é cobrado mais diretamente pela população, ficam com apenas 6,26%. A maior concentração está no governo federal e a segunda parcela fica aí com o governo estadual.
Mas o maior problema, que é onde está o tributário brasileiro, é a questão da concentração dessa arrecadação. Esses dados aí, basicamente, é outra visão do slide anterior, numa estimativa feita pela STN, onde também evidencia aí que a carga tributária de 2019 vai ficar em torno de 23,17. Mas, como eu observava, o grande problema da concentração dessa arrecada incide sobre bens e serviços. E é exatamente onde as propostas de reforma tributária estão centradas, ou seja, elas simplesmente querem unificar os tributos que incidem sobre bens e serviços, mantendo aí o mesmo nível de arrecadação, ou seja, mantendo a mesma regressividade do sistema tributário, onde se tributa de forma mais pesada aqueles que pegam suas rendas, utilizam. Então, aí é um panorama da questão tributária, e aí, quando se passa para a análise das propostas de reforma tributária, conforme já foi também ventilado, nós temos a PEC 45 de 2019, onde ela pretende unificar aí 5 tributos: o PIS do governo, que é da União, o ICMS dos estados, o ISS dos municípios e o IPI e a COFINS, ou seja, 5 tributos vêm desse tributo que seria centralizado na arrecadação da União. De certo modo, se a gente for analisar essa visão, esse objetivo aí, como é que ficaria a questão da competência de cada ente da federação, a sua autonomia administrativa financeira, né? Já que compete aos estados e aos municípios que estão na ponta, basicamente, realizar os serviços que são utilizados, que são exigidos pela população. Esse tributo, a diferença básica em relação ao que está sendo discutido no Senado Federal, é que ele teria uma alíquota variável, onde os estados e os municípios poderiam estabelecer as suas alíquotas locais e ela comporia uma alíquota nacional. E aí cria-se uma transição de 10 anos, e ao final de 10 anos o sistema atual seria extinto, esses 5 tributos seriam extintos, e passaria a vigorar apenas o IBS. E está previsto também a criação de um imposto seletivo federal, que teria mais ou menos a mesma natureza do IPI. Já na proposta do Senado Federal, ela é mais ampla, porque ela traz para dentro desse imposto sobre bens e serviços, que seria um imposto único sobre o consumo, o IOF, a CID, que incide sobre combustíveis, o PASEP, que hoje é exigido basicamente de entidades sem fins lucrativos, e também tem um percentual que se carrega também para esse fundo, que é arrecadado hoje basicamente como se fosse o único tributo PIS-PASEP. E ainda o salário e educação. Então, eu teria uma amplitude maior, teria um alcance maior de tributos, e a centralização desse tributo ficaria nos estados, onde teria uma alíquota uniforme nacional, e essa alíquota iria variar apenas levando em consideração os bens e serviços. E, mais recentemente, nós tivemos aí a proposta do governo federal, onde diz que é uma parte do que ele pretende encaminhar para fins de debate e reforma tributária, onde unifica o PIS-PASEP e a COFINS nessa linha de simplificação. Realmente, o PIS-PASEP é um dos tributos, com exceção do ICMS, talvez seja o segundo tributo mais complexo que existe dentro do sistema tributário nacional. Então, uma legislação única, não resta dúvida que ela facilita a vida de quem lida com esse tributo, mas, por outro lado, ao trazer uma alíquota única de 12%, com exceção da previsão que tem lá no projeto, da alíquota do setor financeiro, que seria de 5,8%, ela vai trazer um incremento, um aumento de carga tributária para a maioria dos setores. O setor de serviços, só para se ter uma ideia, hoje quem paga pelo lucro presumido, é uma empresa prestadora de serviço que paga pelo lucro presumido, ela paga
3% de COFINS e 0,65% de PIS/PASEP. Juntando tudo, 3,65% para 12%, isso vai dando um incremento de mais de 200% no valor que ela paga atualmente de tributo. Mas o novo tributo ele é não cumulativo para todos os setores. Sim, mas tem grandes setores, tem a grande maioria do setor de serviço, ele não é consumidor de serviço. Pega aí os escritórios de profissionais liberais, como a advocacia, contabilidade. A grande maioria desses setores eles não são tomadores de serviço, então eles não têm crédito de PIS/COFINS para poder compensar no valor do tributo a pagar. Okay? Então, o grande problema dessa proposta do governo é esse incremento da carga tributária, além do que ele critica, do que ele diz lá que irá simplificar a unificação dos dois tributos, ele também passa a criar diversos regimes dentro desse novo tributo que ele chama de contribuição sobre bens e serviços. Então, você tem um regime do sistema bancário, você vai ter o regime da Zona Franca de Manaus, vai ter o regime cumulativo, vai ter o regime não cumulativo para outros. O setor de combustíveis também está prevendo regime na área de regime, ou seja, continua a complexidade dentro do PIS e PASEP. Certo? Então, não vislumbramos aí uma proposta salutar para a simplificação, que é o objetivo dessa proposta. Na verdade, o governo federal, pelo que está sendo colocado, ele quer, na verdade, aumentar a sua base de arrecadação de PIS e COFINS para poder compensar as despesas extras que ele passou a ter agora com a pandemia do Covid-19. Passando para a questão dos tributos municipais envolvidos dentro dessa reforma, os municípios teriam aí uma perda de autonomia na arrecadação do ISS, seja na proposta da Câmara, onde ele vai para o governo federal, ou seja na proposta dos estados, onde ele vai para o governo estadual, na proposta do Senado, que vai para o governo estadual. Mas, além disso, está sendo previsto nessa proposta que está no Senado uma alteração na tributação do IPTU. O IPTU hoje incide sobre a propriedade predial e territorial urbana. Nessa proposta do Senado, a ideia é que ele incida apenas sobre a propriedade territorial, fazendo uma certa similitude com o que ocorre com o ITR, que ele incide apenas sobre a terra, ele não considera as benfeitorias que tem sobre a propriedade territorial. Com isso, hoje os municípios tributam os imóveis construídos com um determinado percentual sobre a construção, eles teriam uma grande perda de arrecadação em relação ao IPTU, que já é um dos tributos que tem uma base de arrecadação muito pequena, conforme foi apresentado nos slides anteriores, onde a participação dos tributos sobre bens e consumo são muito insignificantes dentro da economia tributária. O ideal, na nossa visão, é que essa reforma tributária, já com o objetivo é simplificar, que se unifique a legislação do ICMS, que se unifique a legislação do ISS, que se unifique a legislação do PIS e da COFINS. Isso daria maior facilidade para os empresários realizar suas atividades, para os profissionais que lidam com a questão tributária, os contadores, advogados e demais profissionais relacionados, na tributação, mantendo as devidas competências do Estado com o ICMS, o município com o ISS, e a União continuaria com a sua contribuição, que é o que se apresenta diante dessa proposta que está sendo colocada, que ela não quer abrir mão da contribuição PIS, PASEP e COFINS dentro desse contexto da CBS que ela está colocando no Congresso Nacional. Então, nesse sentido, há um movimento onde está sendo encabeçado pelos grandes municípios, a Secretaria de Finanças das Capitais e algumas entidades do setor de serviço, que é o Simplifica Já, que vai nessa linha de unificar legislações. No caso do ISS, tem um grande problema de tributação, que é a questão do local de incidência, onde se procura colocar, na grande maioria dos serviços, tributação do destino. Isso iria, de certo modo, simplificar e facilitar a tributação do ISS. E, no caso do ICMS, eliminar os inúmeros regimes de tributação que existem em cada estado e as diversas legislações que se usa para
tributar o ICMS em âmbito nacional. Então, de um modo geral, eram essas questões que a gente tinha para colocar sobre o contexto de reforma tributária, e aí agora no debate a gente passa a tratar das questões mais específicas da tributação realizada pelos municípios. Bom, era isso. Obrigado, professor Gomes. Lembrando que às 19 horas vamos continuar com a palestra sobre reforma tributária com os palestrantes, o doutor Mauro Filho, a professora Merielbe, os debatedores Hamilton Sobreira, Alexandre Goiana, Pedro Jorge Medeiros e o Emílio, ok? Nós queremos aproveitar e agradecer à OAB Ceará, na pessoa do presidente Arinaldo Dantas, por ter nos apoiado no primeiro ciclo de palestras, a ESA Ceará, nas pessoas do presidente Pragmácio Filho, o diretor Leonardo Leal, como também os funcionários Elton e a Claudinha, que são os nossos sustentáculos aqui nas mídias sociais, ok? E agradecer a todos que estão nos assistindo, dizer que colaborem, coloquem suas perguntas, suas considerações no link aqui do YouTube, que num segundo momento nós iremos apresentar à mesa todas as considerações e perguntas feitas, ok? Professora Sabrina, boa tarde. Boa tarde a todos. Prazer imenso, doutora Janaína, estar aqui com você. Já lhe conhecia do YouTube, desses ciclos de palestras, tá? Excelente esse ciclo de palestras, isso realmente trazer pessoas de peso, né, tributário aqui do nosso estado, do município, isso é muito bom, tanto para advogados como para contadores. E dizer que é muito bom estar aqui com o doutor Jurandir, nosso secretário, já estive com ele em outras oportunidades, resolvendo questões, né, de contribuintes lá na Secretaria de Finanças. O Gomes nem se fala, eu chamo ele de meu mentor do ISS. Até hoje, Gomes, eu tenho aquele diário oficial que você me deu, viu? Da legislação nova. Logo saiu a 116 em 2003, saiu o nosso decreto aqui de Fortaleza, e você deu muitos cursos, muitas aulas, e muitos contadores aprenderam de fato a legislação do ISS, que foi quando se organizou aquela legislação. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Bem, o que é que eu vou trazer aqui para vocês hoje? Na realidade, não é uma palestra, porque já foi muito bem explicado aí pelo doutor Jurandir, pelo doutor Gomes. O que eu vou trazer são perguntas e são sugestões. E a minha experiência, o que é que a gente passou nesse período aí de isolamento social com a Covid, tá? E o que é que a gente percebeu de mudança aí na Secretaria de Finanças e também em outros órgãos, né? A gente leva muito isso também para a Secretaria da Fazenda do Estado. Então, o que é que eu tenho para trazer aqui para vocês, né? Primeiro, perguntar como foi aí o home office na Secretaria de Finanças. Quando é que se pensou em home office alguma vez na vida, de estar todo mundo trabalhando em casa e conseguir produzir alguma coisa, né? Então, como foi para vocês esse home office? Vou dizer aqui como foi a nossa experiência com a CEFIM. A CEFIM, ela tem um sistema que é o SFIM, e que aqui eu venho a elogiar vocês esse sistema, tá? Porque ele foi, como é que se diz, foi uma mão na roda nesse período agora de isolamento. Muito se foi feito pelo SFIM, muitos processos a gente deu entrada e recebeu retorno, inclusive em tempos recordes, viu? Eu acho até que deve se pensar nesse home office aí para os profissionais aí, para os servidores, porque em tempo recorde eles deram várias respostas muito rápidas pelo SFIM. Então, parabenizar a SFIM por isso, né? E falar também do sistema ISS Fortaleza, que a gente já teve experiência aí, antes teve a GIS Online, antes eram outros sistemas menos tecnológicos, e a gente tem também vários outros sistemas de outros municípios, que é não é a GIS Online, tem o nomezinho, né, do outro sistema. E o sistema ISS Fortaleza, a gente queria dizer que ele está à frente desses sistemas. Então, parabéns também à Secretaria de Finanças.
Agora, obviamente, né, tem coisas que podem ser melhoradas, então eu vim aqui para perguntar e também para sugerir. O que é que está legal também lá na Secretaria de Finanças? A gente tem um chat online, tá? Que na época também da pandemia ele estava bem rápido, cerca de 24 horas você mandava uma perguntinha e recebia retorno. Mas o plantão fiscal, que é o de telefone, ele não está atendendo muito bem. Às vezes você não consegue ligar e ser atendido, e quando consegue ser atendido, nem sempre você sai com a resposta, aquela melhor resposta que seria necessária para seguir com os trabalhos. Então, queria pedir aí para o secretário para ver essa questão aí do plantão fiscal, né, por telefone, e dizer que essa questão do sistema do SFI, ele foi muito positivo, e o que a gente quer pedir, que isso não retroaja, que isso avance. Quanto mais os atendimentos a advogados, a contadores forem online, melhor, porque você desafoga aquelas filas que tem na SFI, você tem um processo mais rápido, e a gente queria pedir para que isso fosse uma prioridade aí na administração, essa questão da tecnologia, porque a gente vê que a única forma de avançar e de desburocratizar é realmente melhorar a questão da tecnologia, tá? E assim, na fala aqui do nosso doutor Jurandir, ele usou a seguinte expressão, ele colocou, aproximar o governo do cidadão. Então, eu queria sugerir, eu não sei se isso já tem projeto dentro da Secretaria de Finanças, ou se isso já foi discutido, mas que houvesse um conselho de contribuintes, né, que fosse um conselho que tivesse o link direto com pessoas dentro da Secretaria de Finanças também focadas para isso, e que esse conselho de contribuintes pudesse ajudar nessa melhoria de sistemas, de processos, para que tudo isso ficasse mais ágil, mais rápido, e o atendimento aos advogados e contadores ficasse cada vez melhor, tá? Então, sobre a reforma tributária, a gente viu aí que não tem uma coisa assim muito pontual, né, na área de ISS. Mas o que é que se espera de uma reforma tributária? O que é que o contribuinte espera de uma reforma tributária? Que reduza os seus custos com a burocracia. Isso é um ponto, assim, fundamental. A burocracia no nosso país, eu acho que é um grande entrave de desenvolvimento. E a gente sabe também que para tirar a burocracia, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, pensar estrategicamente em como resolver, em como tirar essas burocracias. E dois, ter investimento também na área de tecnologia. Então, assim, quanto mais aproximar o contribuinte do fisco realmente de mãos dadas, e não como oposição, sim de mãos dadas, eu acho que isso avança. Esse ouvido, esse ouvir, realmente não é só ouvir como reclamação, é fazer um canal vamos fazer um canal de melhoria? Porque às vezes você tem uma coisinha simples que um contador e um advogado percebe ali, que faria uma grande diferença no atendimento, na agilidade, mas esse canal ele poderia ser aberto formalmente, não assim, você tem um problema, vou lá, sei lá, marcar com o doutor Jurandir para um problema pontual que é meu. Não, em relação à classe. Então, minha sugestão é ter esse conselho de contribuintes e ter esse canal, essa pessoa, lá dentro da CEFIM, que fosse esse vínculo com esse conselho de contribuintes, tá? E o que a gente tem medo na reforma tributária, né? O brasileiro, ele tem medo quando se fala em reforma tributária, porque pelo que a gente conhece de reforma tributária, quando você estuda tributo, sempre que há uma reforma tributária, há um aumento de tributação. Eu, pelo menos, ainda não vi nenhuma reforma tributária que reduzisse essa tributação. Então, é um medo muito grande. Agora, realmente, fazer com que a legislação fosse unificada, fazer com que esses sistemas de cálculo de tributo fossem unificados, para que a gente não tivesse uma forma de calcular tributo em cada município. Essa questão aí do CEPOM, gente, essa questão do CEPOM é uma bitributação. O cara não tem o cadastro lá
naquele local de destino, naquele município de destino, ele não está na exceção, nas 22 exceções da Lei 116, ele simplesmente não fez um cadastro lá no destino. E aí, quem está tomando esse serviço precisa obrigatoriamente fazer essa retenção do ISS, ele vai pagar lá no município dele, de origem, e vai pagar no município de destino, porque deixou de fazer uma obrigação acessória de um cadastro, né? Às vezes não teve nem tempo de fazer aquele cadastro, está prestando serviço aquela primeira vez, não teve tempo de fazer o cadastro. E aí ele recolhe nos dois lugares, quando o destinatário consegue cobrar dele, porque se já tiver pago o serviço, na hora que vai fazer o cálculo e descobre que ele tinha que reter para cá também, a gente vai ter bitributação e um prejuízo para quem está tomando o serviço, né? Então, a questão da responsabilidade tributária ou da submissão tributária não gera bitributação, porque se deixa de pagar no local para pagar em outro, mas essa questão do CEPOM, a gente percebe que muito que está sendo pago imposto em dois lugares. Então, o que é que vocês têm aí de CEPOM? Isso vai continuar, vai ser para sempre? O que é que se pode fazer aí para melhorar essa questão do CEPOM, né? E algo que extremamente me perguntam todo dia eu tenho cerca de mais de 500 CNPJs clientes e eu recebo essa pergunta diária. Haverá parcelamentos de débitos tributários? Haverá remissão? Como é que está isso? Porque também eles se preocupam assim, não, vamos fazer aqui no período aqui da Covid, vamos fazer um parcelamento, que se pagar à vista eu tirar multa e juro. Só que essas empresas, a gente tem que lembrar que elas estão saindo de um período de fechamento de 3 a 4 meses, nem todo mundo conseguiu prestar serviços online, portanto, está sem faturamento, ainda assim tendo que pagar aluguel, pagar parte dos funcionários, pagar seus custos fixos, e mesmo que saísse um parcelamento especial, mas que com um prazo pequeno, ou que tivesse que ser pago agora, as empresas ainda nem se recuperaram, né? Então, o que é que tem de pensamento para isso? Porque o Estado precisa arrecadar, a gente sabe disso. Mas também a gente não pode matar a galinha dos ovos de ouro. A gente tem que deixar ela respirar, ficar forte, para depois começar a dar ovos de ouro novamente. Então, existe, como é que está essa questão aí de algum parcelamento, tanto para esse período de Covid, como também tem contribuintes com débitos aí em períodos anteriores, e que reclamaram do último, a gente chama refis, né, o último parcelamento especial que teve, você ter que dar entrada em valores muito altos de primeira parcelas e ficava inviável, quase a maioria das empresas não conseguiu aderir. Então, se teria algo melhor para que pudesse aderir a esse parcelamento de tributos municipais. Outro ponto, que isso aqui é uma sugestão da gente. As certidões negativas já saem pelo próprio sistema da CEFIN, né? Quando não tem nenhum problema, você tira sua certidão. Mas existem problemas ainda do sistema de ISS antigo, sistemas de online, que foi um problema de sistema, que gera lá no sistema da Secretaria de Finanças uma pendência. Então, você entra com um processo, esse processo vai ser analisado por algum auditor da Secretaria de Finanças, e enquanto esse processo não é analisado, cada vez que você precisa de uma certidão negativa, você tinha que ir até a Secretaria de Finanças, mostrar esse processo e aí trazia sua certidão negativa para casa. Agora, no período de Covid, isso deu vamos dizer assim, uma melhorada, porque eu pude mandar esse processo por e-mail e eu recebia de volta a certidão negativa por e-mail. Mas aí a minha sugestão, se existe um processo, e quando eu mando esse processo, algum ser humano analisa, vê que existe um processo e faz algo no sistema, aperta algum botão no sistema que emite a certidão negativa, por que não botar nesse sistema já o número desse processo para que eu emita isso diretamente pela internet, pelo site da Secretaria de Finanças? Né? Então, assim, é uma burocraciazinha aí que eu acho que um ajuste de sistema simples resolveria essa questão. Você mandaria o processo a primeira vez,
Na segunda vez, já estaria lá inscrito dentro do sistema, você já estaria emitindo sua certidão negativa de forma online. Eu tenho muitas perguntas, viu? Ainda tem aqui uma lista de perguntas, tá, doutor Jurandir? Ok, aí para vocês. Queria saber se eles estão anotando para depois responder. Se é melhor a gente ir fazendo as perguntas, eles respondendo e a gente voltando. O que é que vocês preferem, doutor Jurandir e doutor Gomes? A gente vai precisar de mais uns 2 ou 3 webinars só para responder essas perguntas. Eu sabia disso. Não se preocupe, a gente arranja um tempinho para responder. Tá. Aí, só mais 2 pontos também, que esses são rápidos. Como é que está o projeto de fiscalização pós-Covid? Como é que a inteligência da fiscalização interna da CEFIM está pensando nisso? E, por fim, o que é que trouxe também de novidade, ou de tecnologia, ou de mudança, a questão do contencioso administrativo tributário. Como é que ele está? Está parado? Está funcionando? Como é que está isso daí, tá? Então, eram só essas perguntinhas, mas se a gente tiver mais tempo, a gente fica aqui até amanhã. Agradeço, doutora Sabrina, muito obrigada. Gostaria de convidar todos para que continue com a gente. Nós vamos passar para o segundo momento, que é a parte de debates, né? Vamos abrir também para perguntas e considerações no YouTube. E também eu já convido a todos para que participem conosco do nosso encerramento hoje às 19 horas, com a palestra também sobre reforma tributária, com os palestrantes, a professora Merielbe, o deputado federal Mauro Filho e debatedores eu, Janaína Lima, o professor Pedro Jorge Medeiros, o professor Alexandre Goiana, o professor Hamilton e o professor Emílio, certo? Também convido a todos que me acompanhem nas minhas redes sociais, Tributário na Veia todo dia, ou Janaína Lima, certo? Agora sim, as colocações foram já postas pela doutora Sabrina. Pergunto qual dos dois preferem começar respondendo, doutor Jurandir ou doutor Gomes? Eu posso, aqui vai ser uma resposta, assim, uma dobradinha aqui, eu e o doutor Gomes, tá certo? Uma coisa mais específica, né? Eu poderia dar aqui algumas questões que foi pontuada, e aí o Gomes pode complementar, acrescer, ou até fazer uns adendos a mais com qualquer questão que a gente venha colocar aqui para vocês. Pode ser assim? Tá? Da minha parte, sim. Pode sim, pode sim. Bom, eu estava tentando aqui exercer minha taquigrafia para anotar todas as perguntas, né? Mas, assim... Qualquer coisa ela pode repetir, doutor Jurandir. Claro. Mas, assim, eu anotei aqui, assim, primeiro, aí agradecer, assim, as suas observações que foram feitas, né? Do ponto de vista positivo, que é aquilo que está bom, sempre pode melhorar. Então, é bom a gente ter essa devolutiva do que foi feito, do que a gente fez acertado, e também algumas colocações que você colocou, de algumas sugestões que extremamente pertinentes e podem ter certezas que elas serão acolhidas. E, assim, desde que nós assumimos a secretaria, né, a gente desenvolveu o programa de fortalecimento do fisco, né? E a grande, vamos dizer assim, que está por trás desse programa é todo um modelo de gestão estratégica, né? Todo modelo de planejamento estratégico que está por detrás, e que um desses vetores é exatamente a questão do acolhimento. É exatamente como uma das perspectivas principais é a sociedade, é você, cada vez mais, você melhorar essa interlocução com o contribuinte. Isso a gente já fez esse ensaio, não sei se a Sabrina lembra, mas quando a gente foi desenvolver o ISS Fortaleza, que foi, vamos dizer assim, foi um dos grandes avanços, porque, para mim, foi um absurdo eu chegar na secretaria ter um sistema, né, de uma empresa privada, né, lá em São Paulo, quando a gente tinha a premissa de que o sistema, que é o negócio, o core business de uma secretaria de finanças, tinha que ser desenvolvido pelas as competências e inteligências da casa, né? Então, quando a gente foi fazer o desenvolvimento, o grande parceiro foi o CRC. Na época, conversando com a Germana, a gente conversou também com outras empresas de contabilidade, exatamente para fazer essa escuta, né, de saber o que é que tinha de ruim no sistema, uma vez que a gente desenvolveu agora um sistema próprio. Então, essa conversa, esse diálogo, foi extremamente importante, porque muitas de algumas dessas funcionalidades que hoje o ISS Fortaleza tem,
foi fruto desse diálogo no caso, aí, o CRC, o SESCAP, que nos ajudaram bastante. Então, esse é um exercício, é uma premissa, né, muito forte dentro desse nosso modelo de gestão estratégica. Essa sua sugestão, né, da criação do Conselho de Contribuintes, eu vou levar para o nosso comitê gestor, tá certo? Fica aí o meu compromisso de a gente levar essa ideia, essa discussão sobre tudo aquilo que, como você disse, sistematizar um canal de diálogo com o contribuinte, isso é extremamente importante e é extremamente relevante, uma vez que a essência do nosso modelo de gestão é exatamente esse acolhimento, essa escuta à sociedade. Então, vamos dizer assim, está indo ao encontro do que é o nosso próprio modelo de gestão. E, assim, é muito interessante você colocar que essa preocupação, né, de usar a tecnologia, né, inclusive no auxílio à diminuição da burocracia, né? E aí, certamente, você colocou aí uma questão, que essa questão da certidão da dívida ativa. Você tem ideia, existe um projeto específico para a modernização do sistema da certidão ativa, porque, para todos, existia um sistema extremamente, vamos dizer assim, arcaico, no sentido dele, já se viu no tempo. Foi muito útil para a instituição. E a gente, para trabalhar o legado para esse novo modelo da certidão ativa, desse nosso sistema do ISS Fortaleza, não faz sentido a gente ter dois sistemas para tratar de uma única questão, no caso aí da certidão ativa. Então, hoje já existe uma equipe tanto de tecnologia como uma equipe de negócio exatamente discutindo para disponibilizar o novo sistema da dívida ativa. Aliás, de certidão da dívida. Então, eu quero assim, garantir para vocês que, em breve, vocês terão assim, surpresas assim, boas no sentido da emissão da certidão. Só para compreender, porque a gente tem um sistema que, 15, 20 anos, numa plataforma que hoje você não encontra nem ninguém mais para dar vamos dizer assim, uma manutenção, e a gente vai mudar todo esse legado para um novo sistema, uma plataforma, um banco de dados, o Oracle, né, em Java, enfim, tudo que hoje tem de moderno em termos de desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de sistema. Então, a dívida a questão da certidão da dívida é um dos que está na alça de mira. Podem ter essa certeza. A compreensão é porque você fazer essa transmissão, né, essa mudança do legado para uma nova plataforma, ela não é tão simples, né? Mas tenho essa certeza que isso está sendo trabalhado, né? Uma outra questão que foi colocada aqui é assim, como é que foi, né, esse trabalho, né, antes, né, da Covid. Interessante o seguinte, dentro do nosso planejamento estratégico, dentro do nosso modelo, existem alguns projetos que já preconizavam essa melhoria da relação online entre o fisco e o contribuinte. O que, de fato, essa pandemia trouxe? Na verdade, a gente sai de uma exigência para um modelo, né, vamos dizer assim, remoto, né, improvisado pela questão da emergência, mas isso nos forçou a acelerar aquilo que nós já estávamos planejando dentro da nossa estratégia, né, de melhoria desse canal online com o contribuinte, até porque isso vai ao encontro daquele projeto maior do governo municipal, que é o Fortaleza Digital, em que você vai ter uma plataforma de atendimento de todos os serviços, e a Cefim, né, ela é fundamental nesse processo, porque é uma protagonista, né, na questão dos cadastros, né, tanto imobiliário como de pessoas, e a gente vai dar todo esse suporte. Então, a gente teria que, internamente, já melhorar toda essa nossa estrutura, né, que nós fomos desenvolvendo ao longo do tempo, porque durante esses 7 anos houve um investimento muito grande em tecnologia na Secretaria de Finanças. Primeiro, a quem diz, a gente teve que robustecer a nossa infraestrutura. Depois fomos
trabalhar a questão dos softwares, né, dos aplicativos, das aplicações. Você tem ideia, já foi desenvolvido, se eu não me falha a memória, mais de 157 aplicações, desenvolvimento de sistemas na melhoria dessa questão tecnológica da secretaria. E aí, essa pandemia, vamos dizer assim, veio nesse sentido de que a gente acabou acelerando, né, e óbvio, né, a gente agradece aí a sua devolutiva, que foi bom o SFIM, essa questão dos serviços, mas nada está tão bom que a gente não possa melhorar. Então, isso vai continuar. Esse processo de melhoria dos canais online, isso vai continuar, né? A gente vai no processo de aperfeiçoar esse canal do contribuinte. Como eu disse, isso é um vetor da nossa estratégia, o acolhimento. O acolhimento pressupõe essa escuta com o contribuinte, tá certo? E, óbvio, no pós-Covid, há lições aprendidas? Certamente sim. Certas questões, né, dessas lições aprendidas, elas vão ser aperfeiçoadas, elas vão ser, de fato, implementadas, né? Eu só gosto de fazer assim, uma relação, porque assim, às vezes não confundir o trabalho online com o trabalho remoto, né? Um trabalho remoto, ele exige toda uma outra estrutura. Na verdade, a gente fez um trabalho remoto em nível improvisado, a gente vai agora, o próprio governo municipal, com base nas lições aprendidas, poderá vir a institucionalizar esse trabalho remoto. Aí sim, você passa para um trabalho remoto profissionalizado e institucionalizado. E isso precisa também de toda uma estrutura de gestão administrativa para você fazer esse monitoramento, esse controle do trabalho remoto. Então, posso dizer assim, que essa questão, né, de a gente sempre buscar um melhor canal com o contribuinte, vou levar essa questão do Conselho de Contribuintes para o nosso comitê gestor. E, assim, com relação à questão do CEPOM, posso lhe afirmar que também, né, nós estamos com um grupo de trabalho específico para a gente trabalhar essa questão do CEPOM. Para além, né, de a gente resolver o estoque que hoje existe, né, a gente melhorar esse processo do CEPOM, né? Parece até, eu diria coincidência, mas é providência. Hoje, de manhã, junto com os técnicos, os nossos guardiões do nosso modelo de gestão, tanto a nossa assessoria de governança como de planejamento e a área tributária, nós estávamos exatamente conversando sobre essa melhoria da questão do CEPOM. Ver a questão do estoque e ver a melhoria desse processo para que a gente possa sempre nessa questão de melhoria contínua, né? Bom, pensando aqui numa coisa que você falou, se vai haver parcelamento, deixa eu dar uma contextualização primeiro. A gente sabe que no momento de crise, né, isso até inclusive é consagrado em finanças públicas, que, como diria o Paul Krugman, né, o ganhador do Prêmio Nobel, disse que a questão do orçamento, você tem que equilibrar ele em média. Isso quer dizer o quê? Em tempos ruins, né, você pode até entrar em déficit, né? Você sugere que o poder público gere déficit porque você tem que... O poder público é aquele socorredor de última instância, aliás, de primeira e de última instância. Então, no momento de crise, se não é o poder público que intervém, né, no sistema econômico, né, com todo o seu instrumental fiscal e todo o seu instrumental monetário, exatamente para combater a questão da crise. E, nesse caso, muito mais sério, porque, além do custo sanitário, você tem os custos econômicos, né? E, no primeiro momento, de fato, você salvar vidas. Então, essa era toda a preocupação do município. E tem um detalhe, né? Porque o próprio artigo 21, se eu não me engano, inciso 18 da Constituição, ele joga toda essa responsabilidade, essa competência, essa obrigação dessa coordenação para o governo federal. Porque é quem tem todos os instrumentos monetários e quem tem todos os instrumentos fiscais, em sua plenitude. O instrumento fiscal e o instrumento, praticamente não existe o monetário para os entes nacionais, notadamente o município, então o fiscal é muito restrito. Então o município tinha que atender a população, o município tinha que salvar vidas. Então, nesse momento, ele precisa de vamos dizer assim, todas as suas receitas, né?
para exatamente fazer face ao maior aumento das despesas em função da pandemia. E nós já sabíamos que haveria também uma queda da nossa arrecadação própria, exatamente pelo arrefecimento da economia, exatamente por conta desse custo econômico, dessa paralisação, né, que trouxe todo o encadeamento, né, quando você faz isolamento, né, você teve quebra da cadeia de suprimentos, enfim, a gente tem toda essa compreensão. Nesse momento que a gente vai para um novo momento, há uma sensibilidade, né, e o reconhecimento do município no sentido, né, porque refis por refis, né, ele é indutor de mau comportamento. Refis por refis. Né? O bom pagador, ele não gosta de refis. Então, quando você faz você tem na sua grande, aliás, a grande parte são de bons pagadores. Só que nessa situação, hoje, a gente há uma compreensão por esse arrefecimento da economia, e aí o município tem essa sensibilidade. E isso já está sendo estudado, né? Só que há vamos dizer assim, há um cuidado, porque nós estamos no ano eleitoral. Então, a gente precisa se cercar de todos os cuidados, mas eu posso garantir que há uma sensibilidade do município, o próprio prefeito já numa das entrevistas, ele colocou isso, né, essa preocupação de construir esse programa de apoio fiscal à retomada da economia. E isso ficou incumbido tanto para a Cefim como a PGM para estudar isso. Só que está nesse momento dessa preocupação com a questão do ano eleitoral. Tem que se imbuir e se ajustar, né, com todos esses cuidados por ser um ano eleitoral. Eu diria o seguinte, se não fosse um ano eleitoral, por essa sensibilidade, essa compreensão do governo municipal, de entender que um programa de apoio fiscal à retomada da economia, ele será importante ter, porque entende que as pessoas, nesse caso, muitos deixaram de cumprir suas obrigações, não porque quisessem, mas foram impostas por conta dessa situação em que a pandemia impôs a economia. Como você bem disse, muitos tiveram que estar com essas portas fechadas e, de fato, não conseguiram nem faturar. Tá certo? Então, há essa sensibilidade, essa compreensão. E isso já está sendo estudado, como o próprio prefeito colocou, né, numa das entrevistas, que era essa construção desse programa de apoio fiscal à retomada da economia. Então, só tem essa questão desse cuidado, o seu ano de eleitoral, e nós estamos vendo todas as questões legais em relação a isso. Bom, eu penso que talvez eu tenha passado, né, em linhas gerais, todos os pontos. Se você achar que eu ainda mereça um esclarecimento, estou à disposição, mas eu tentei aqui anotar os pontos que você colocou, e, mais uma vez, a agradecer essa devolutiva, que isso é importante, né, elogiar o que teve de bom, mas também colocar o que pode ser melhorado. Ok, Sabrina? Ok, doutor Jurandir, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Agora, com a palavra, o professor Gomes. Bom, retornando aqui, eu tive que mudar de mídia. Estão me ouvindo? Estamos. Tive que mudar de mídia porque no computador a internet estava oscilando o tempo inteiro. Bom, primeiramente, Sabrina, sobre as questões mais administrativas, você elogiou o SFI e criticou o CEPOM. Mas os dois nasceram juntos. Um foi a base para o outro. Então, assim como tem o ECAC da Receita Federal, na época que a gente criou o CEPOM, eu estive à frente desse projeto, e a gente criou uma plataforma que será, no futuro, a Cefim virtual, né? Por isso o nome é Cefim, onde todos os contribuintes vão poder se relacionar com a Cefim por meio das mídias digitais, né? Então, ela foi útil, essa ferramenta naquela época era necessária, foi o primeiro produto que foi para dentro dela, foi o CEPOM, e hoje ela está aí disponível para diversas outras demandas, e com certeza ainda haverá muito mais serviços que serão disponibilizados dentro dessa ferramenta. Ok? No tocante às questões da crise provocada aí
a pandemia do Covid-19, tem algumas questões que são importantes a gente destacar no contexto de ações do poder público para permitir a realização das atividades econômicas pelos contribuintes. Nós tivemos aí, no início de abril, um decreto municipal onde houve suspensão de algumas atividades, como fiscalização, cobrança, suspendendo a cobrança de algumas taxas. Nós tivemos ingerência do município junto ao comitê gestor do Simples Nacional para ver a postergação do ISS, porque o comitê gestor, no caso do governo federal, ele tem autonomia para fazer, porque ele é ligado diretamente ao governo federal, mas quando se trata de tributo estadual, no caso do ICMS, do municipal e ISS, depende de ação dos municípios e dos estados para que ele aprove isso. Então, nós tivemos aí a postergação por 3 meses aí do ISS dentro do Simples Nacional, no caso, março, abril e maio, essas competências foram postergadas por mais 6 meses, e tivemos algumas questões mais relacionadas às taxas e cobrança de permissões públicas pelo município. No tocante ao parcelamento, é outra medida que, como o Dr. Jurandir colocou, não é uma solução mais adequada para resolver o problema, mas no momento atual, no contexto atual em que muitas das empresas estão em dificuldades financeiras, ele é necessário para que elas possam refazer o seu fluxo de caixa e poder atender às suas atividades, às suas demandas de despesas e até mesmo a queda de receita que elas tiveram. Então, nessa linha, o município está sensível a isso e trabalha aí um programa de refinanciamento. E como o doutor Jurandir falou, em razão de ser um ano eleitoral, é preciso bastante cautela, porque, a priori, a lei eleitoral veda concessão de parcelamento, qualquer outro tipo de benefício em ano eleitoral, ressalvada a situação de calamidade que justifique uma ação dessa natureza. Então, por isso que está sendo feito com bastante cautela, mas em breve a gente terá notícia em relação a esse parcelamento. Quanto à questão da complexidade, da burocracia que existe no sistema tributário, isso eu acredito que seja um senso comum de quem lida com o sistema tributário nacional. Seja do profissional que trabalha no dia a dia cumprindo as obrigações dos seus clientes, que são os verdadeiros contribuintes ou sujeitos passivos, seja do lado do professor que vai lecionar, no meu caso, eu leciono a parte do sistema tributário, os tributos em espécie, e aí a gente sente na pele a complexidade de tratar dessa diversidade de tributos que existem e dos diversos regimes de tributação dentro de cada tributo. Então, isso é fato. Ninguém questiona o fato do sistema ser complexo ou não. Então, dentro dessa linha da questão da burocracia e da complexidade, certamente é necessário que seja adotada alguma medida, seja no plano constitucional ou seja no plano infraconstitucional, por meio de uma lei complementar, onde unifique a legislação do ICMS, onde unifique a legislação do ISS, coloque um local de incidência uniforme, que aí vai certamente diminuir essa questão da burocracia. O CEPOM é uma das burocracias que foi necessário ser criada em razão da guerra fiscal existente entre os municípios e também de algumas espertezas que a gente sabe que alguns adotam para fugir da tributação. Então, é um remédio amargo para coibir um problema, mas, no momento atual, ele é necessário. Mas nessa linha de simplificação, seja na proposta do Simplifica Já, seja na proposta do que está sendo tramitado no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, certamente essa questão de CEPOM e diminuição de burocracia, isso será foco dessas mudanças. Ok? Quanto à questão de aumento de carga tributária, aí é algo que se coloca, ao meu ver, nessa proposta do governo federal de forma sorrateira. O que se vende é a simplificação, é a facilidade
porque vai ter um único tributo agora. Mas, na verdade, tem, sim, aumento de carga tributária nesse tributo, que não deveria ser um foco, porque a carga tributária, ótima, ela parte de um debate do que a população quer. O que é que a população quer de serviço público? E quanto custa isso para atender esse serviço público? Então, é um debate mais amplo que precisa nascer no seio da sociedade. Tá certo? Hoje nós temos, como a gente observou, a carga tributária na ordem de 33% do PIB, com um determinado volume de serviços sendo ofertado pelos 3 entes da federação. Então, quando se fala em aumento de carga tributária, aumento de despesa, demanda por despesa, diariamente a gente tem. Então, o Jurandir, que está à frente diretamente das finanças, eu que já estive no passado, eu sei quanto isso é difícil. Então, a gente só sente na pele quando a gente tem a caneta na mão para poder gerir a necessidade de recursos públicos. Mas aí é preciso que haja esse debate da população de forma mais ampla. Não dá para falar em uma reforma que mexa no volume de receita sem que haja um debate dos serviços que necessitam serem prestados para a população. Tá ok? Então, nessa linha do que você colocou, a Secretaria de Finanças trabalha continuamente no sentido de tornar melhor o relacionamento com os contribuintes de forma mais simples possível. O SFIM é isso, a certidão negativa é algo que está sendo gerido, o ISS Fortaleza lá atrás foi algo que a gente procurou automatizar processo, simplificar processo, unificar as obrigações dentro de uma ferramenta de forma mais automatizada possível, exatamente tendo essa consciência da complexidade e da burocracia que existe em termos de cumprimento de obrigações tributárias por parte dos contribuintes. Ok? Então, de um modo geral, são essas questões. Se tiverem algumas questões, tem as perguntas aí, com certeza, dos internautas, aí, das pessoas que estão assistindo pelo YouTube, vamos deixar para esse momento. Eu espero que tenha, pelo menos, de um modo geral, esclarecido, mas se tiver alguma questão a mais, fiquem à vontade aí para colocar. Janaína, teve só um ponto que a Sabrina colocou, e eu ia só dar um recorte para ela quando ela tocou com relação ao contencioso. Hoje a gente já se debruçou, já estudou, a gente está com um projeto de lei da atualização do contencioso. E nessa primeira fase, né, já foi levado ao governo, então a gente vai ter em breve vocês receberão um convite, né, porque a gente vai conversar, apresentar, fazer uma apresentação dessa nova lei, né, exatamente com aquelas entidades que fazem parte do contencioso, tá certo? Então, em breve o CRC vai receber, o Sinduscon, o FIEC, exatamente para a gente debater sobre essa proposta de modernização da lei do CAT. Secretário, lembre-se de convidar o AB para esse debate, viu? Muito importante a visão dos advogados. Certamente, certamente. Gente, assim, está com um tempo bem estourado, mas a gente vai passar aqui algumas falas, algumas considerações, algumas perguntas que foram feitas no YouTube para a gente, ok? O Eliezer Pinheiro, que também foi nosso palestrante, um abraço, que muito contribuiu com grandes nomes também para o nosso evento. Ele falou que, efetivamente, a proposta do governo, além de ter sido tímida em relação ao que efetivamente necessitamos de reformulação de tributos, a meu ver, ocorre um significativo aumento da carga tributária. E todos desejando boa tarde, parabenizando pelo evento, pelas palestras, certo? E, mais uma vez, o Eliezer coloca Gomes e Jurandir. Esse percentual de 6% da participação dos municípios leva em consideração as transferências constitucionais e voluntárias? Quem pode responder, por favor? Bom, primeiro, assim, eu concordo aí, Eliezer, colega e amigo lá da Cefaz, essa proposta do governo federal, ela é tardia, precária e não se compara com a robustez das outras duas propostas, tanto a da Câmara como a do Senado.
exatamente por esse, vamos dizer, entrar no campo tardio do governo federal. A gente sabe que matéria tributária tem o seu protagonismo, né, do governo. Né? E por esta ausência, a Câmara assumiu esse protagonismo, né, pegando já uma discussão do CCIF que tinha à frente o Bernapi. O Senado, por sua vez, para não ficar de fora desse protagonismo, resgatou a proposta do deputado Raul, que já tinha sido discutido também na Câmara. Todos, assim, meio que disputando esse papel, exatamente pelo espaço que o governo federal deixou. E aí eu concordo e reafirmo, o que está posto aí, na minha visão, não é proposta de reforma tributária, é proposta de simplificação de tributos, exatamente para ir tentar mitigar essa complexidade. E aí, como o Gomes colocou muito bem, talvez essa discussão nem não precisasse de mudança, né? de mudança constitucional. Você poderia unificar uma legislação a nível do ISS, de 5.570 municípios, você tem uma legislação a nível nacional, de igual modo para o ICMS. Então, você poderia buscar, né, essas inteligências a nível de leis, né, infraconstitucionais. Então, daria para nós simplificarmos, e é isso que se propõe essa proposta aí do Simplifica Já. E até porque, a gente não podemos esquecer, essas propostas também estão colocando um plano, um período de transição aí de 10 anos. Quer dizer, os contribuintes vão conviver com 2 regimes tributários. Então, o Simplifica Já, por isso muita gente, se é para simplificar, então vamos simplificar a vida do contribuinte agora, e não colocar à disposição do contribuinte, se é para simplificar, 2 sistemas tributários que vão conviver durante um período de 10 anos. Então, vai trazer dificuldades para os contribuintes. Né? Com relação ao que o Elias colocou, esses 6%, isso é da arrecadação mesmo própria. Né? Então, você pega os tributos municipais, você pega os tributos estaduais e pega os tributos federais. Então, quando você vai fazer essa composição, então é que dá o que o Gomes colocou, que a gente já afirmou, 68% fica com o governo federal, 25% com os municípios e os 6% com o governo municipal. Ok. O Eliezer, parabéns ao Jurandir e Gomes. Excelente apresentação, muito claras. Francisca Stein, ela pergunta se os materiais dos professores podem ser disponibilizados. Não sei se a ESA tem essa forma de como disponibilizar. Se a ESA tiver, a gente pode sim disponibilizar sem nenhum problema. E eu gostaria de aproveitar e dizer que os outros 3 dias e mais esse dia, os 4 encontros dos ciclos de palestras virtuais sobre atualidades tributárias, estão disponibilizados no YouTube. Você pode assistir, caso você não tenha assistido, você pode enviar para os seus amigos, para os seus clientes, ou então assistir novamente, com mais calma, caso queira. Ok? O Eliezer termina. Parabéns, Sabrina, pelas intervenções práticas acerca tanto do ISS, das questões pontuais de atendimento da CEFIM, pois concordo com o Jurandir, que nada é tão bom que não possa ser melhorado. Eliezer, parabéns mais uma vez, Janaína, evento de excelente qualidade. Eliezer, para quem não conhece ainda, é um renomado tributarista, ex-fazendário, e membro da nossa comissão, membro honorário da nossa comissão, uma pessoa assim, maravilhosa e de extremo preparo. E eu quero aqui terminar minha fala, agradecendo a todos os palestrantes, aos secretários aqui presentes, a todos os palestrantes que estiveram com a gente até hoje, que muito contribuíram com seu conhecimento, com seu tempo, com sua experiência. Agradecer a todos que estão nos assistindo. Peço que continue com a gente até... vai ser no mesmo link que vocês estão assistindo, certo? Às 19 horas vamos começar a palestra sobre reforma tributária com o deputado federal Mauro Filho, a professora Merielbe, os debatedores Alexandre Goiana, Hamilton Sobreira, Emílio, que é contador, e essa professora que vos fala, essa professora e advogada, né? Então, agora vamos passar para as considerações finais e agradecer, né? Secretário Jurandir, por gentileza. Bom, eu só gostaria, como consideração, que
nesse mundo que a gente está vivendo, dessas propostas, primeiro, na minha visão, é inoportuna essa proposta de reforma, essa discussão, esse novo holofote, porque a sociedade está preocupada em salvar vidas, a sociedade está buscando em se readaptar a um momento, e você trazer para o debate uma questão tão complexa, que é essa questão de matéria tributária, que precisa, como o Gomes bem colocou, precisa dessa discussão com a sociedade precisa participar desse processo, precisa decidir qual é o Estado que quer, o Estado que tem e o Estado que pode ser. Se a gente quer, repito, um sistema de saúde, né, unificado, né, de qualidade para todos, isso precisa ser financiado. Então, e aí coloco aqui, reafirmo, todos nós, né, munícipes, né, a gente tem que ter essa preocupação, que o que está se propondo aí, você afetar a nossa autonomia financeira e federativa, principalmente dos municípios. Nós estamos indo na contramão do mundo, em que o foco, o locus do debate e a preocupação hoje é com as cidades. O cidadão, ele não mora na União, o cidadão não mora no Estado, ele mora na cidade. O fato econômico e social ocorre no município. E aí, exigências dos gestores locais, subnacionais, cada vez mais vai ser exigido. E aí a gente precisa realmente dessa, vamos dizer assim, dessa corrente de perceber isso e defender a autonomia federativa e financeira dos municípios. Obrigado aí a todos. Muito obrigada. Sabrina? Opa, agradecer aqui pelo convite, poder estar aqui com vocês, afinal de contas eu também sou estudante de Direito, né? Logo, logo serei advogada também. Agradecer aqui a presença do Gomes, do doutor Jandir, agradecer por terem me convidado. Dar mais 2 dicasinhas aqui. Liberem os processos, os contadores alterarem diretamente o ISS Fortaleza, para deixar os auditores de vocês menos lotados. A gente faz, depois vocês só analisam se está certo ou não. E no fim, fazer acesso ao certificado digital ou senha, porque hoje ele é por CPF, então ele fica restrito àquela pessoa que abriu o processo, tá? Por fim, dizer que, como sócia-diretora da Controller, gestora do Departamento de Tributos Municipais, a gente está aqui à disposição de todos. É um prazer colaborar de qualquer forma, inclusive com a Secretaria de Finanças, e se fizer aí um conselho de contribuintes, me chame. Estou aqui à disposição de vocês, viu? O que precisar aí para colaborar. Muito obrigada, doutora Janaína. Até a próxima. Eu que agradeço, Sabrina. Também estou à disposição de todos para novos trabalhos, artigos, debates, processos. Surgiu no segundo encontro, senhores secretários e doutora Sabrina, uma questão de nós escrevermos um livro sobre essas atualidades. Então, já convido os senhores, informo que teremos também certificado para todos os palestrantes, certo? E quero, assim, antes de passar a fala para o doutor Gomes, agradecer mais uma vez ao AB Ceará, na pessoa do presidente Arinaldo Dantas e todos os diretores e conselheiros, a ESA, na pessoa do presidente Pragmácio, e o diretor Leonardo Leal e todos os outros diretores, né? Agradecer a todos que ficaram conosco até aqui e dizer que nós estamos com as outras palestras também gravadas no YouTube, podem assistir. Doutor Gomes, por gentileza. Bom, as minhas considerações relacionadas à questão da reforma tributária é fato que a gente precisa rever o atual sistema tributário, principalmente nos tributos incidentes sobre bens e serviços, que aí envolve o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e a COFINS, que são a maior carga incidente sobre a tributação de bens e serviços. No entanto, o contexto atual, embora os empresários estejam procurando meios para, de alguma forma, melhorar as suas condições de realização de suas atividades, o contexto político não é muito adequado para isso. Então, eu na minha visão, acompanho essa discussão já há bastante tempo. Nós temos aí a falta de protagonismo do governo federal nessa questão, essa proposta dele muito tímida não vem contribuir para um debate mais amplo. O Congresso Nacional, nós estamos diante de uma situação de eleição local, municipal, então os deputados e senadores vão estar preocupados com as eleições locais. No âmbito federal, nós temos aí no próximo ano as mudanças de presidente do Senado e da Câmara dos Deputados,
Então, nós estamos num momento em que esse debate, se ele for levado a efeito, vai ser algo que vai ser, talvez não seja tão bom como deveria ser, certo? Então, é o contexto que a gente está inserido no momento para fins dessa reforma tributária. E no mais, é agradecer à doutora Janaína pelo convite, né? Ao colega Eliezer também, que fez a ponte, né? E agradecer também aí esse importante debate. A gente está sempre à disposição naquilo que for relacionado não só aos tributos municipais, mas à questão tributária de um modo geral, sempre a colaborar com a nossa sociedade. Obrigado a Sabrina, doutor Jurandir e a doutora Janaína. Uma boa tarde. Boa tarde. Agradecer agora, por último, ao presidente Paraíba Neto, presidente da região metropolitana de Fortaleza, um cara extremamente jovem, comprometido, né, que sempre nos deu total apoio a todas as comissões, ao diretor Rogério Feitosa e toda a diretoria da região metropolitana, e convidar todos que às 19 horas fiquem conosco nesse mesmo link do YouTube. Muito obrigado, doutor Jurandir, muito obrigado, Sabrina, muito obrigado, doutor Gomes. Estou à disposição para novos trabalhos, palestras, eventos sobre tributário, sobre o direito, né? E vamos continuar aí. Uma boa tarde a todos, quase uma boa noite, né? E até a próxima. Até já, quem está nos assistindo, se Deus quiser. Até já. Boa tarde. Boa.